No Gente Atitudes você vai conferir uma compra esta ideal com uma profissional nutricionista. Assista a seguir. Assista Gente Atitudes às 10h30 da noite no canal 11. Oferecimento Edifício do Tower. Exclusividade, segurança e sofisticação. Um empreendimento com Visa. Carlos Bisti, 8 anos no ar. Entrevista. O programa Gente Atitudes está no Giasse Supermercado e hoje vamos fazer algumas compras, essas ideais. A Sabrina, nutricionista, já esteve conosco indicando o café da manhã correto. Sabrina, hoje você vai fazer o papel de uma personal diet. Exatamente, nós vamos fazer uma visita ao supermercado, Carlos. Vamos falar um pouquinho de como montar um carrinho de forma saudável, de como observar rótulos, como comprar alimentos, escolher verduras, legumes, né? A gente vai apresentar o trabalho de personal diet, como nós realizamos, como eu realizo hoje com os meus pacientes, com os meus clientes. Sabrina, e o ideal é vir ao supermercado bem alimentado, nada de vir com fome. Nada de vir com fome, Carlos. O ideal é que a gente faça um lanchinho antes de realizar as nossas compras. Caso contrário, nós vamos optar por alimentos errados, né? Desnecessários. Desnecessários. Então faça o seu lanchinho e depois venha ao supermercado. E você é o nosso convidado para acompanhar as compras aqui no Giasse com uma profissional. Sabrina, eu tenho o hábito no café da manhã e na ceia, à noite, comer um pão branco. Não é o ideal. Não é o ideal, Carlos. Nós indicamos que o consumo, principalmente na parte da noite, seja de um pão integral, né? Fonte de fibras. Se puder ter adição de sementes, aveias, farelos, isso também é importante. Essa absorção, o pão, quando ele tem a farinha integral na sua composição, ele tem uma absorção mais lenta. Isso é importante para que a gente absorva menos esse açúcar, né? E para que a gente se sinta saciado por um tempo maior. Então quer dizer que quanto mais escuro o pão, ele é mais saudável. Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Hoje a gente tem também alguns pães que são conhecidos como pães pretos, né? Eles têm uma adição de um corante caramelo, por isso eles ficam com aquela coloração bem escura. Mas a farinha integral, ela não é uma farinha muito escura. Então basta que o pão seja integral, com adição de grãos, sem adição de açúcar, sem gordura. A gente não deve observar tanto a coloração desse pão. E agora na prateleira das barrinhas de cereais. Sabrina, algumas pessoas estão substituindo um lanche, que poderia ser uma fruta, por uma barrinha de cereal. Está correto? Bem, isso em alguns casos a gente indica, principalmente quando o indivíduo não tem tempo de descascar uma fruta, né? Está numa reunião e de repente vai ter 5 minutinhos de lanche, aí a gente pode até optar por essa febre nacional, né? Que se transformou a utilização da barra de cereal. Se você for adquirir essas barrinhas, você deve prestar atenção na quantidade de fibras que ela te oferece. Porque algumas nem fibras têm. Algumas nem fibras têm. São quantidades muito pequenas, né? Irrelevantes. Qual que é o número ideal? Pelo menos eu indico que a barra forneça 3 a 5 gramas de fibras por unidade. Chegamos no corredor que as crianças adoram. E os adultos também, é verdade. Essa é uma dificuldade que nós temos encontrado em consultório, que é o consumo excessivo da bolachinha recheada, principalmente, né? Recomendado é moderação. Moderação. Isso, para quem quer perder barriguinha, não é indicado. Bom saber. E é bom a gente também afirmar que nada melhor do que uma fruta no lugar da bolacha. Com certeza, uma fruta no lugar da bolacha é uma ótima opção. Sabrina, farelos, cereais, a própria linhaça, ideal para colocar no carrinho. Ideal. Essa parte não pode faltar no carrinho, eu sugiro que seja o primeiro corredor visitado, né, pelas pessoas. Granolas, linhaça, gergelim,
aveia, farelos, de uma maneira geral, nós podemos incluir na alimentação nos lanches da tarde, junto com iogurtes, no café da manhã, moído com frutas, para temperar saladas. Então é uma parte indispensável na compra ideal. E deve ser consumido diariamente. Diariamente, com certeza diariamente. Adoçante ou açúcar? Sabrina, qual é o ideal? Bem, os adoçantes, eles foram desenvolvidos para pacientes diabéticos, né? Pacientes que não podem utilizar o açúcar nas suas preparações. Hoje em dia, as pessoas têm o hábito de utilizar sem essa necessidade, sem ter essa doença, utiliza-se o adoçante, né? Para adoçar café. Então, se essa pessoa, se esse indivíduo precisa emagrecer, ele pode fazer essa substituição. Eu indico que seja um adoçante natural, nesse caso, né? São os estevídeos, esses são adoçantes naturais, então que ele faça essa substituição. Mas o açúcar mascavo, com certeza, é o mais ideal do que o refinado. Ele é ideal. O açúcar mascavo ele pode ser utilizado em sucos, para adoçar o café. Carne, aves ou peixes. Vamos primeiramente falar sobre carne. Eu posso comprar uma carne embalada como essa aqui ao nosso lado ou devo ir direto no açougue e pedir para cortar? Eu indico que a carne seja cortada na frente do comprador, né? Por quê? Você tem uma segurança maior de que essa carne é fresca, né? Quando a carne é embalada, ela tem uma data de embalagem, uma data de validade. Nem sempre essa data é observada pelo comprador. Então, o ideal é que ele compre a carne cortada na hora. Com menos gordura. Com menos gordura, carnes magras, né? Hoje nós temos diversos cortes magros que substituem nas preparações as carnes gordas e ficam preparações gostosas. Então a gente deve consumir a carne vermelha por até 2 a 3 vezes na semana e nos outros dias preferir uma carne de frango, um peixinho por umas 2 vezes na semana ao menos. Então a gente deve fazer essa combinação. Contrabalançar. Contrabalançar. Não eliminar nada radicalmente e sim moderação é o aconselhável. Exatamente. Sempre o equilíbrio. Produção e realização, Carlos Biste Comunicação e Eventos.